O que vocês sabem sobre o verdadeiro poder da palavra? Sobre o momento em que uma única voz transformou o nada em tudo? Vocês leram sobre isso, ouviram sobre isso, mas conseguem imaginar o que era sentir isso acontecendo? Meu nome é Gabriel. Sou testemunha do impossível, do momento em que tudo começou. Antes do tempo, antes do espaço, antes de qualquer coisa que vocês possam imaginar, havia apenas Ele. E sua palavra estava prestes a quebrar o silêncio eterno. Eu estava lá. Nós estávamos lá. Os primeiros criados, observando o que nenhum ser jamais havia presenciado. Ouvi sua voz ecoar. Haja luz. E então, houve luz. A primeira luz que já existiu. Uma explosão de luz dourada que se expandiu em todas as direções. Não foi violenta. Foi majestosa, como uma sinfonia visual. A luz se estabilizou, pairando no vazio. Então, uma escuridão suave se formou em contraste. Não ameaçadora, mas complementar, perfeita. Ele chamou a luz dia e as trevas noite. E vi que era bom, perfeito em sua simplicidade. Assim foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E eu compreendi. Ele não estava apenas criando coisas. Ele estava criando ordem do caos, propósito do vazio. No segundo dia, águas cobriam tudo. Um oceano infinito, sem limites, sem separação. Então ele disse: haja um firmamento no meio das águas para separar águas de águas. E algo extraordinário aconteceu. As águas se dividiram. Parte delas subiu, formando as nuvens e o vapor na atmosfera. A outra parte ficou embaixo. E entre elas surgiu um espaço imenso e azul. Ele chamou a esse espaço céus, o firmamento. Pela primeira vez, havia um em cima e um embaixo. Havia atmosfera. Havia ar para respirar. Havia o céu azul que vocês veem quando olham para cima. Mas as águas de baixo ainda cobriam toda a superfície terrestre. Ainda não havia lugar para pisar. No terceiro dia, ele olhou para as águas que ainda cobriam toda a superfície terrestre e disse: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar e apareça a terra seca. Então as águas começaram a se mover, a se recolher, e conforme elas se ajuntavam, algo maravilhoso foi revelado por baixo. Terra seca. Montanhas emergiram das águas, vales se formaram, continentes inteiros apareceram. A terra seca ele chamou terra. E ao ajuntamento das águas, que agora formavam oceanos, mares e rios, ele chamou mares. Pela primeira vez havia um lugar sólido para pisar, para construir, para plantar. Ele disse: produza a terra erva verde, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Em questão de momentos, pequenos brotos verdes emergiram da terra. Cresceram rapidamente em arbustos. Árvores se estenderam para o céu, flores desbrocharam em cores vibrantes, frutos apareceram nos galhos. O que era vazio se tornou um jardim. O que era morto estava vibrante de vida. E Deus viu que era bom. Mas eu sabia, ele ainda não havia terminado. No quarto dia, percebi que ele estava prestes a criar algo espetacular. Ouvi sua voz: haja luminares na expansão dos céus. Uma luz intensa se concentrou em um ponto específico. Nasceu o sol, uma esfera dourada e radiante, o luminar maior, para governar o dia. Nunca havia visto luz tão pura, tão poderosa. Do lado oposto do céu, uma luz mais suave se formou. A lua, prateada e serena, o luminar menor, para governar a noite. Suave, constante, como um farol na escuridão.
e as estrelas. Incontáveis estrelas. Cada uma com o seu brilho único. Cada uma colocada exatamente onde deveria estar, como diamantes cravados em veludo negro. Agora havia tempo real. Dias e noites. Estações. Ciclos. A vida ganhou ritmo e propósito. No quinto dia, eu sabia que algo diferente estava para acontecer. Até então, ele havia criado lugares. Agora, ele criaria habitantes. Ouvi a sua palavra. Produzam as águas abundantemente criaturas viventes e voem as aves sobre a terra. Pequenas formas começaram a se mover na água. Peixes de todas as formas e tamanhos apareceram. Baleias majestosas emergeram das profundezas. Cardumes coloridos dançaram pelos recifes de coral. No céu, aves surgiram do nada, batendo as asas pela primeira vez. Águias planaram pelas correntes de ar. Pássaros cantores encheram o ar com melodias. Bandos migratórios cruzaram o horizonte. Vida! Não apenas vida que cresce, mas vida que se move, que canta, que voa. Pela primeira vez, a criação tinha voz. E ele os abençoou, dizendo para frutificar e multiplicar. Vi como cada criatura sabia instintivamente como viver, como sobreviver, como prosperar. No sexto dia, eu sabia que seria especial. Havia uma expectativa no ar, como se toda a criação estivesse esperando por algo. Então ele falou: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens. Manadas de animais apareceram, cavalos galopando, zebras antílopes saltando pelas planícies. Nas florestas, macacos balançaram de galho em galho, ursos caninharam majestosamente. Nas savanas, leões rugiram, elefantes marcharam, girafas esticaram o pescoço. Nas montanhas, cabras montesas saltavam de rocha em rocha. Cada espécie segundo a sua espécie. Cada animal com sua personalidade, seu propósito, sua beleza única. E eu pensei, está completo. A criação está terminada. Mas então eu ouvi algo diferente na voz dele. Algo mais íntimo. Então ele disse as palavras que jamais esquecerei. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem? Pela primeira vez, ele ia criar algo semelhante a si mesmo. Algo que pudesse conversar com ele, caminhar com ele. Mas essa é uma história para outro dia. O que posso dizer é que, quando ele criou o homem e a mulher, tudo mudou. A criação ganhou mordomos, protetores, administradores. No sétimo dia, ele descansou. Não porque estava cansado, mas porque estava completo, perfeito, terminado. Pela primeira vez desde que tudo começou, houve um silêncio diferente. Não o vazio do início, mas a paz da obra consumada. Era como se toda a criação respirasse aliviada, sabendo que havia encontrado seu lugar no grande plano. Vi o sol nascer sobre montanhas cobertas de neve. Peixes saltavam em rios cristalinos. Aves cantavam em árvores floridas. Animais descansavam em paz. O vento balançava gentilmente as folhas. Tudo estava em perfeita harmonia. E ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Esse dia se tornou especial, separado, santo, um lembrete eterno de que até mesmo o Criador do universo encontra valor no descanso. 6 dias. E o vazio se tornou um paraíso. O caos se tornou ordem. O silêncio se tornou sinfonia. E no sétimo dia, tudo isso foi abençoado com paz. Eu sou Gabriel. Testemunhei o impossível.
Vi o poder de uma palavra transformar o nada em tudo. E posso garantir uma coisa: o mesmo Deus que criou tudo isso ainda não terminou de criar. Ele continua criando, transformando, renovando. E com certeza, Ele quer criar algo novo em você também. Se chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até porque ainda há muito mais para ser contado.